mais uma aula de Geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui do 8º ano, nossa 4ª aula. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje são as migrações atuais para o nosso país, para o Brasil, como a gente está estudando mais sobre migrações. Vamos lá ver o cenário atual do nosso país na questão das migrações, né? Vamos ver aqui três países, 3 áreas que têm, nos últimos anos, mandado, né, enviado, digamos assim, das quais tem vindo bastante imigrantes para o nosso país, né? São a Bolívia, são os casos que a gente vai ver aqui. A Bolívia, deixa eu marcar a Bolívia aqui. Pronto, a Bolívia aqui, pessoal, que é esse país, ó, vizinho do nosso país, é a Venezuela e o Haiti. A gente vai ver caso a caso, eu vou explicar melhor para vocês. Bem, quais foram os motivos, professor, da migração dos bolivianos, da grande migração dos bolivianos para o nosso país, aqui para o Brasil? Alguns dos principais fatores foram o quê, pessoal? As condições socioeconômicas da Bolívia, nosso país vizinho, né? Principalmente as questões socioeconômicas que motivaram esse fenômeno migratório. No imaginário lá, como vocês podem ver aqui, ó, podem ler nesse parágrafo, no imaginário dos bolivianos, pessoal, o nosso país é o quê? É um país de oportunidades, tem bastante emprego, a nossa população é hospitaleira, e uma parte desses bolivianos, uma boa parte desses bolivianos que vieram aqui para o nosso país em busca de melhores condições de vida, que esse é sempre o motivo das migrações, né, pessoal? Como a gente já viu, melhorar a condição de vida, de renda, de saúde, de educação, etc. Ninguém migra para outro lugar ou imigra para outro lugar por nenhum motivo, né? É para melhorar a qualidade de vida, principalmente por esse motivo. Boa parte dessa população, dessas pessoas que imigraram, né, lá da Bolívia para cá, foi aliciada por traficantes e pessoas que prometeram uma vida excelente, né? Um salário alto, por exemplo, aqui é um salário de $1.000 por mês para trabalhar lá em São Paulo. Mas na realidade, quando eles chegaram lá, né, os salários eram bem mais baixos e muitos bolivianos, são explorados. Eles trabalham em condições parecidas, análogas com a escravidão, né? Vocês podem ver nesse relato aqui, ó, do Walter. Ele trabalhou 1 ano lá em situação parecida, análoga à escravidão. Aí ele fala: eu trabalhava das 7 às 1 ou 2 da manhã. Tinha só um dia de folga, mas não podia sair, né? Não saía de casa. Mesmo na folga dele, ele não podia sair. O dono lá do local que ele trabalhava, da costura, da confecção, o dono não deixava sair. Ninguém saía, estavam trancados mesmo. E então a maioria dos imigrantes bolivianos que vêm aqui para o Brasil, né, se estabelecem em São Paulo, na região sudeste, porque é mais desenvolvida, devido às oportunidades de trabalho no setor têxtil. Eles têm uma característica em comum lá em São Paulo. Eles têm uma grande produção têxtil, né? Assim como vocês aqui em Toritama, Santa Cruz, Caruaru, tem uma grande produção têxtil e da possibilidade de, além de poder trabalhar no setor têxtil, né, mesmo recebendo pouco e tal, eles escolhem muito ir para São Paulo porque já tem uma possibilidade de se reunir com parentes moradores, né, que já foram anteriormente. Então eles já têm um contato, né? Já tem familiares que já foram, então para eles preferem ir também para São Paulo por esse motivo. Vamos ver agora o caso do Haiti, da imigração haitiana aqui para o nosso país. Bem, uma característica que diferencia aqui a imigração de haitianos aqui para o nosso país é o fato deles terem vindo não foi devido o principal fato não foi a característica econômica, foi os fenômenos climáticos, pessoal. Naturais, fenômenos naturais. Teve alguns problemas lá, como
as catástrofes naturais, terremotos e furacões, né? Como vocês podem ver aqui, ó, o terremoto de 2010 que saiu na mídia de todo mundo, foi um grande terremoto que houve lá, acabou com boa parte do país, e furacões também, né? Como agora mais recente em 2016. Em 2010 o mundo passava por uma crise financeira, né? Então os haitianos, né? Eles não se sentiram muito atraídos em ir para outras áreas, como por exemplo a França, a República Dominicana, que é esse país ao lado aqui, ó. Essa ilha aqui, ó, estava dividida em dois países, a metade à esquerda aqui, o Haiti, e à direita a República Dominicana, que é um pouco mais desenvolvido que o Haiti. Mas só que como o mundo passava por essa crise econômica, eles não optaram por vir para ir, né? Para a República Dominicana ou para a França, que é um país mais desenvolvido na Europa aqui. Então eles escolheram o quê? O Brasil, que passava, naquele momento o Brasil não enfrentava, como os outros países, uma grande crise, né? Aqui foram adotadas medidas para que a crise não tivesse um grande impacto na economia. Então eles se sentiram atraídos em vir para o nosso país, né? E foi um grande número de imigrantes. Aqui, ó, nesse segundo parágrafo, como vocês podem ver, a imigração antes de 2010 era insignificante, não havia quase haitianos aqui no Brasil. Mas a partir dessa catástrofe, né, essa catástrofe natural, esse terremoto aí, que deixou 150 mil mortos, 300 mil pessoas desabrigadas, a partir de 2010, a partir desse fenômeno aí, cerca de 102 mil, né, pessoas, 101.900, 102 mil pessoas vieram para o Brasil, lá do Haiti. E a maioria deles percorreu um longo caminho, como vocês podem ver aqui nessas setinhas aqui, ó. Eles iam para a República Dominicana, de lá vinham para o Panamá, do Panamá para o Equador, vinham para o Peru, para depois entrar aqui ou na fronteira brasileira pelo Acre, ou então pelo estado do Amazonas, mas foi principalmente que eles entraram aqui pelo Acre, que é mais fácil de entrar no nosso país, nessa área aí, na selva amazônica, etc., porque há uma menor fiscalização também, devido a nosso país ter uma fronteira muito grande, né? Ser um país continental, fica mais fácil de entrar no território e daí eles vão para outras regiões do nosso país, principalmente a região sul e sudeste, né, pessoal? Sul e sudeste, porque são mais desenvolvidas, regiões economicamente mais desenvolvidas. E o principal motivo foi esse, né, pessoal? Devido à catástrofe natural, os terremotos, furacões, foi o que obrigou aí essa população do Haiti a emigrar aqui, principalmente para o Brasil, né? E uma boa parte, a metade, cerca de 50, né, quase 50%, percorreu esse longo caminho aqui para poder chegar ao nosso país. Bem, a última imigração que a gente vai analisar, o último caso, é sobre a Venezuela, né? A imigração aí, que é mais recente, é a imigração de venezuelanos para o nosso país, para o Brasil. Venezuela é esse país aqui, pessoal, vizinho nosso. E a gente vai ver aqui os principais motivos. Os dois principais motivos, pessoal, são a crise econômica, a crise política e econômica do governo lá de Nicolás Maduro, que é o presidente do país. Esses dois foram os principais motivos para essa imigração de venezuelanos aqui para o Brasil, né? Eles entram principalmente aqui pelo estado de Roraima e migram para outras regiões, principalmente sudeste também, como eu falei, que era o caso dos haitianos. Mesmo sob a pressão internacional e uma grande oposição parlamentar, a gente está falando aqui do governo de Maduro, passava muito nos jornais, ainda passa às vezes, o Maduro segue no poder, né? Muitos consideram que é um governo ilegítimo. E desde 2015, já 2 milhões de venezuelanos abandonaram o país, de acordo com uma pesquisa na ONU. Mas esses 2 milhões não são apenas para o Brasil, a gente está falando no número geral, né? Eles foram 2 milhões, considerando todos os países. Trata-se da maior migração na história recente da América Latina. Os países de destino são principalmente Colômbia, vizinhos aqui, né? Colômbia, Equador,
Peru, os países mais próximos, e Brasil, né, que é o vizinho. No fim de novembro de 2018, a Venezuela finalmente aceitou o apoio financeiro da ONU, reconhecendo a crise humanitária no país. A gente vê um relato aqui de uma venezuelana, Gisela Gomes, professora e mãe, e migrou para o Brasil porque já não era possível cobrir os gastos lá. Como era uma crise econômica, né, principalmente econômica, ela dá o relato dela: nós, os venezuelanos, temos uma boa casa, uma boa cama, um bom teto, mas não temos alimento. Né? Tava faltando comida para eles se alimentarem, né, pessoal, devido a essa grande crise, e ela teve que migrar. E migrar para outro país como o nosso, o Brasil. Tá bem? Bem, pessoal, é isso aí. Obrigado por assistir mais essa videoaula. As atividades seguem naquele mesmo esquema. Eu vou mandar o link para vocês respondem. E eu recebo na mesma hora, não precisa mandar fotografia nem nada. O link também vai estar na descrição, vou mandar no grupo. Mas também vai estar aqui na descrição no vídeo, aqui no YouTube, viu? Forte abraço, até a próxima, pessoal. Valeu!